O iluminador de sabedoria passará em glória grandiosa, para deixar algo da semente de Noé e dos filhos de Cã e Jafé, para deixar árvores frutíferas para si próprio. E ele redimirá as almas deles do dia da morte. Porque toda a criação que veio da terra morta estará sob a autoridade da morte. Mas aqueles que refletirem sobre a sabedoria do Deus eterno em seus corações não perecerão. Pois eles não receberam o espírito deles deste reino apenas, mas eles o receberam de um anjo eterno, iluminador, virá até, que está morto, de Sete. E ele realizará sinais e maravilhas para zombar dos poderes e do regente deles. Então Deus do mundo ficará perturbado, dizendo: qual é o poder deste homem que é mais elevado do que nós? Então ele irá provocar uma grande fúria contra aquele homem. E a glória irá se afastar e morar em casas sagradas que ele escolheu para si. E os poderes não haverão com os olhos deles, tampouco verão o iluminador. Então eles irão punir a carne do homem ao qual veio o Espírito Sagrado. Então os anjos e todas as gerações dos poderes usarão o nome em engano, perguntando de onde erro veio? Ou de onde surgiram as palavras de enganação, as quais todos os poderes falharam em descobrir. Agora o primeiro reino fala dele que ele veio de um espírito, para o céu. Ele foi nutrido nos céus. Ele recebeu a glória de lá e o poder. Ele veio ao seio da mãe dele. E deste modo ele veio para a água. E o segundo reino fala sobre ele que ele veio de um grande profeta. E um pássaro veio, tomou a criança que havia nascido, e o levou para uma montanha alta. E ele foi nutrido pelo pássaro do céu. Um anjo apareceu lá. Ele disse para ele: levante. Deus te deu glória. Ele recebeu glória e força. E deste modo ele veio para a água. O terceiro reino fala dele que ele veio de um útero virgem. Ele foi expulso da cidade dele, ele e a mãe dele. Ele foi trazido para um lugar deserto. Ele foi nutrido lá. Ele veio e recebeu glória e força. E deste modo ele veio para a água. O quarto reino fala dele que ele veio de uma virgem. Salomão a procurou. Ele fez Salho e Sael e seus exércitos que haviam sido enviados. Salomão pessoalmente enviou o exército dele de demônios para procurar a virgem. E eles não encontraram a virgem que eles procuravam, mas sim a virgem que lhes foi entregue. Foi ela a quem eles renderam. Salomão a tomou. A virgem engravidou e deu à luz uma criança lá. Ela o nutriu numa margem do deserto. Quando ele estava nutrido, ele recebeu glória e poder da semente da qual ele havia sido gerado. E deste modo ele veio para a água. E o quinto reino fala dele que ele veio de uma gota do céu. Ele foi tirado ao mar. O abismo o recebeu, deu luz a ele, e o levou para o céu. Ele recebeu glória e poder. E deste modo ele veio para a água. E o sexto reino diz que desceu para o céu que está abaixo para colher flores. Ela engravidou pelo desejo das flores. Ela o deu à luz naquele lugar. Os anjos do jardim florido nutriram. Ele recebeu glória lá, e poder. E deste modo ele veio para a água. E o sétimo reino diz dele que ele é uma gota. Ela veio do céu para a terra. Os dragões o levaram para cavernas subterrâneas. Ele se tornou uma criança. Um espírito desceu nele e o levou para o alto, para o lugar de onde a gota tinha vindo. Ele recebeu glória e poder lá. E deste modo ele veio para a água. E o oitavo reino diz dele que uma nuvem desceu à terra e embrulhou uma pedra. Ele veio dela. Os anjos que estavam acima da nuvem o nutriram. Ele recebeu glória e poder lá. E deste modo ele veio para a água. E o nono reino diz dele que, das 9 musas, uma se separou. Ela veio até uma montanha alta e passou um tempo lá sentada. Então ela desejou ficar só para se tornar andrógina. Ela realizou seu desejo e engravidou do desejo dela. Ele nasceu. Os anjos que estavam sobre o desejo o nutriram. E lá ele recebeu glória e poder. E deste modo ele veio para a água. O 10º reino diz dele que o Deus dele amava uma nuvem de desejo. Ele o gerou em sua mão e jogou algumas das gotas na nuvem acima dele, e ele nasceu. Ele recebeu glória e poder lá. E deste modo ele veio para a água. E o 11º reino diz que o pai desejava sua própria filha. Ela mesma ficou grávida do pai dela. Ela lançou, tomou-no no deserto. O anjo nutriu ele lá. E deste modo ele veio para a água. O 12º reino diz dele que ele veio de 2 iluminadores. Ele foi nutrido lá. Ele recebeu glória e poder. E deste modo ele veio para a água. E o 13º reino diz dele que cada nascimento do regente deles é uma palavra. E esta palavra recebeu um mandato lá. Ele recebeu glória e poder. E deste modo ele veio para a água, para que a vontade daqueles poderes pudesse ser satisfeita. Mas a geração sem um rei sobre ela diz que Deus o escolheu dentre todos os aeons eternos. Ele fez a sabedoria do imaculado de honestidade surgir nele. Ele disse, de uma atmosfera exterior, de um enorme aeon eterno, veio o grande iluminador.
E ele fez brilhar a geração daqueles homens os quais ele escolheu para si, para que eles pudessem brilhar sobre o Aeon inteiro. Então a semente, todos aqueles que receberão os nomes deles na água, irão lutar contra o poder. E uma nuvem de escuridão encobrirá eles. Então as pessoas irão clamar com uma grande voz, dizendo: abençoada é a alma daqueles homens porque eles conheceram Deus com uma sabedoria da verdade. Eles viverão para sempre, junto com os anjos eternos, porque eles não foram corrompidos por seus desejos, tampouco eles cumpriram os trabalhos dos poderes, mas eles permaneceram na presença dele numa sabedoria de Deus como luz que partiu do fogo e do sangue. Mas nós de maneira insensata fizemos cada ação dos poderes. Nós nos gabamos na transgressão de todos os nossos trabalhos. Nós clamamos contra o Deus da verdade por causa dos trabalhos dele, é eterno. Estes são contra os nossos espíritos. Agora nós soubemos que nossas almas morrerão à morte. Então uma voz veio a eles, dizendo: Micheu e Michare Menesinos, que estão sobre o batismo sagrado e a água viva, por que vocês estavam clamando contra o Deus vivo com vozes sem lei e línguas sem lei sobre elas, e almas cheias de sangue e ações imorais? Vocês estão repletos de trabalhos que não são da verdade, mas seus modos são cheios de alegria e júbilo. Tendo corrompido a água da vida, vocês a drenaram para dentro da vontade dos poderes aos quais vocês tiveram que servir. E o pensamento de vocês não é como o daqueles homens que vocês perseguem, desejam. O fruto deles não definha. Mas eles serão conhecidos até nos aeons grandiosos, porque as palavras que eles mantiveram, do Deus dos aeons, não estavam comprometidas com o livro, nem estavam escritas. Mas seres angelicais as trarão, as quais todas as gerações dos homens não conhecerão. Pois elas estarão numa montanha alta, sobre uma rocha de honestidade. Por isto elas serão chamadas palavras de incorruptibilidade e verdade, por aqueles que conhecem o Deus eterno na sabedoria do conhecimento e do ensinamento dos anjos eternos, porque ele sabe todas as coisas. Estas são as revelações que Adão levou ao conhecimento de Sete, o filho dele. E o filho dele ensinou a semente dele sobre elas. Esta é a sabedoria secreta de Adão, a qual ele deu a Sete, que é o batismo sagrado daqueles que conhecem a sabedoria eterna, e daqueles que nasceram através da palavra e dos iluminadores incorruptíveis que vieram da semente sagrada e Excels Mosareus e Sedequels, a água viva. O Apocalipse de Adão. 1. Sete, o filho do Adão terrestre, recebeu este nome em função de Sete, o Salvador, dos reinos eternos. 2. Referindo-se aos seres das autoridades que tentaram contaminar os abençoados. 3. Nos textos, Sabaoth é referido por pelo menos 3 outros nomes: Senhor das Forças, Adonaios, e o Todo-Poderoso. 4. Repare que o destino da semente de Sem não aparece no texto. Isto se dá justamente porque, ao contrário de Cão e Jafé, seus descendentes permaneceram desde o princípio junto dos homens que vieram da grandiosa sabedoria eterna, filhos de Sete, e assim eles foram protegidos da influência dos regentes. Mais informações a respeito de Sem, o filho de Noé, podem ser encontradas em paráfrase de Sem. 5. As 3 descidas do iluminador estão descritas no final do apócrifo de João. Aqui o iluminador vem uma terceira vez, após o dilúvio, causado pelo regente-chefe, e o fogo, causado pelos ciúmes de Sabaoth e as autoridades dele, ao que a semente que estava temporariamente sob sua tutela começou a ser transferida para o Aeon de incorruptibilidade. Revisado em 20 de fevereiro de 2010.